Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês um novo vídeo por aqui, te atualizando sobre o nosso Flamengo, que com a convocação do Dorival Júnior para a seleção brasileira, o Flamengo tenta extrair coisa boa e tem aquelas coisas ruins de sempre. Além disso, tem renovação de contratos, né? Alguns contratos estão ali na mesa do Flamengo que serão vencidos. O que o Flamengo quer fazer? Alguns desses contratos busca renovação. O Felipe Luiz tem até, dado algumas pontuais dicas e até ajudado, contribuindo ali, a gente vai entender como e por quê, e também está querendo se desfazer de jogador e não está conseguindo, para tentar esvaziar um pouquinho ali a folha salarial, né? Tudo isso a gente vai passar para o nosso vídeo de hoje. Chega junto, você amigo rubro-negro, que ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Para começar, rapaziada, é o seguinte, falando sobre a critério, né, da seleção brasileira, o Flamengo trabalha já internamente com a expectativa que o Dorival Júnior convoque 4 jogadores do Flamengo para os próximos jogos da seleção brasileira. Coincidentemente, jogadores que compõem ali a linha defensiva, praticamente 3 dos 4, né, que o Flamengo compõe ali. O Wesley, Léo Ortiz e Danilo. E um pouco mais à frente é o Gerson. Esses 4 jogadores, o Flamengo já trabalha internamente de que o Dorival Júnior possa vir a convocar. Se o Flamengo já trabalha de uma forma até extraoficial esses 4 nomes, talvez já tinha... Eu acho muito provável o Dorival Júnior convocar esses 4, especificamente esses 4. Além de, claro, né, ter a possibilidade do Varela também ir para a seleção do Uruguai, Pulgar para a seleção chilena, mas para a seleção brasileira o Flamengo já trabalha com esses 4. E dentro desse, porque é um grande problema você acabar perdendo o jogador, muda o tipo de jogo, a gente sempre fala, o maior problema da convocação é que muda. O cara tá trabalhando durante dias de uma maneira, chega na seleção brasileira, é outro tipo de trabalho, porque é outro, né? Não vai manter a mesma rotina. E às vezes atrapalha. Se o cara não tá 100%, atrapalha. Se o cara precisa de dar uma oxigenada, atrapalha. Enfim. E aí, além desse, né, problema, esse é o lado ruim, o lado bom é que o Flamengo está, né, com a expectativa de que o Wesley possa vir a levantar uma graninha de mais de 180 milhões de reais, até mesmo por ser convocado. A gente já sabe que o mercado está de olho no atleta, que ele vive está vivendo um momento excelente, está com a confiança lá em cima, e de que as propostas, por cada vez, né, estarem maiores, ele ser convocado para a seleção brasileira, se tiver ainda uma oportunidade de entrar em campo, melhor ainda, mas nem precisa entrar em campo, por só já ser convocado, recebeu aquele selo, jogador convocado para a seleção brasileira, as cifras aumentam ainda mais. E o Flamengo tem a expectativa de que a gente comece a falar na casa, no mínimo, de 30 milhões de euros para cima. Então a gente vai estar falando por mais de 180 milhões de reais. Eu trouxe até ontem, o nosso vídeo foi sobre o Wesley, falando exclusivamente sobre o atleta, sobre essa sua evolução, né? Então eu deixo o link aqui para o amigo rubro-negro que ainda não acompanhou. Aperta aqui que você vai entender um pouquinho sobre essa evolução do Wesley. Eu mostro para vocês situações de que ele não estava fazendo antigamente e agora ele acaba fazendo, o quanto estava sendo abreviado, né? Confiança, o problema de confiança era gigantesco, era nítido dentro de campo. Então o Flamengo tem essa expectativa que possa vir a levantar mais de 180 milhões com o Wesley, porque o mercado, né, tá ali consultando, tá ali firme, ali querendo a contratação do jovem lateral direito. O Flamengo tem alguns contratos que estão ali, né, que vão vencer no final desse ano. Entre esses contratos tem ali do Eric Pulgar, que o Flamengo está conversando teve uma mudança, né, do empresário do atleta, o Eric Pulgar tinha uma equipe, cara, essa equipe não ia conseguir extrair nada dali do Flamengo. Já estava praticamente certa a saída do Eric Pulgar, trocou ali, entrou gente nova na equipe dele, o Flamengo tá tocando ali o barco, tá conversando, Felipe Luiz já conversou com o atleta, Felipe Luiz sempre enche muito a moral do Pulgar, recentemente até numa coletiva de imprensa, ele falou que o Pulgar é nível Barcelona, né, dando sempre uma valorização ao jogador. E o Pulgar vence o seu contrato no final desse ano. E até a metade desse ano, o Flamengo precisa ali buscar, porque daqui a pouco ele já vai ter aquele pré-contrato. Né, se chegar na metade e não tiver contrato nenhum, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então o Flamengo está ali negociando com o Eric Pulgar. Além disso, tem mais 2 jogadores. O Pablo e o Varela. São situações bem diferentes. Recentemente, o Felipe Luiz foi atleta, pô. Ele foi atleta, um atleta experiente, um atleta com uma cabeça, pô, ele foi atleta. Ele sabe bem que os jogadores passam por esse período, pô, sabe?
de indefinição do futuro, renovação de contratos. Então, se vocês observarem o seguinte, todos esses jogadores, a imprensa ela tem a mania de fazer uma pergunta sempre específica sobre um atleta, né? Então, o técnico tem que sempre falar sobre um atleta individualmente. Apesar deles não gostarem de fazer isso, é inevitável, você tem que passar. E o Felipe sempre joga a bola desses caras para cima, desses jogadores principalmente que estão para renovar contrato. Ele fez isso com o Pulgar e fez isso recentemente agora com o Varela. O Varela atuando pelo lado esquerdo, atuando bem, ele falou do Varela, que todo treinador gostaria, que não sei o quê. É bom, porque o que acontece? Quando você fala individualmente sobre o atleta, o treinador, além de estar respondendo à imprensa, mas na verdade ele está falando lá para dentro, pô. E o jogador se amarra, óbvio, pô. Quem não gosta de ser, ainda mais ser, né, de uma forma pública, elogiado, valorizado, e ele jogou o Varela lá para cima. O Varela sabe que isso é importante para esse período agora, que vai passando por essa indefinição, vai permanecer, não vai permanecer. Então, o Felipe Luiz falou sobre ele e isso valoriza na negociação. O Flamengo está buscando, então, essa renovação. O contrato do Varela também está para ser encerrado. E o Flamengo está ali conversando, né, com os empresários, o agente do lateral direito, para, quem sabe, conseguir também costurar também uma permanência, uma continuidade do atleta. Se depender do Felipe Luiz, é evidente que o Felipe Luiz também quer a renovação de contrato do Guilherme Varela. Já do Pablo, a situação é outra. O contrato do Pablo também vence no final desse ano. O Flamengo não tem nenhuma, né? Muito pelo contrário, para fazer nenhuma renovação. O Flamengo gostaria até de se desfazer do Pablo para tentar, né, a folha salarial. O Pablo, cara, assinatura de contratos. O Pablo, a gente está falando de cerca de mais ou menos 7 milhões de reais no ano. É o custo que o Flamengo tem ali com o Pablo, né? Ele recebe aproximadamente 600 mil reais. Cara, pode... né? Futebol tá... o mínimo está sendo praticamente esse, né? Meio milha para cada um, né? Então ele recebe 600 mil. E aquilo, por ele receber praticamente 600 mil, dificulta qualquer negociação. Como é que você vai conseguir repassar o Pablo com este contrato vigente para um empréstimo, por exemplo? Talvez tenha time que queira o Pablo. O Atlético Goianiense queira o Pablo, o Cuiabá queira o Pablo, enfim, queira. Mas na hora do... Tá, qual é o seu salário? 600, porra, 600. Beleza. 600 eu não vou pagar. Eu vou pagar 250, 300, 350. Vamos fazer o seguinte, leva essa proposta para o seu clube, leva a proposta para o Flamengo. O Flamengo, então, vai ter que pagar a outra parte do seu salário. Fechado? Aí o empresário chega lá. Olha, a gente consegue um empréstimo aqui para ele. Agora, você vai ter que dividir o salário. O Flamengo não divide o salário. Não vou pagar 300 para ele estar aí. Fala lá que ou paga todo o salário do Pablo ou não vai ser emprestado. Beleza. Volta lá. Olha, o Flamengo não vai pagar. Ou vocês pagam 600 ou não vai. Então não vai. E isso está acontecendo porque ninguém vai pagar, cara. É muito caro, cara. Ele acabou de ser emprestado. Ele vem de um ano emprestado pro Botafogo. O Botafogo estava planejando a sua defesa, contratou o Pablo. Apostou ele no Pablo, no empréstimo. Aí na hora do vamos ver, contratou Bastos, pegou de volta Adrielson e Alexandre Barbosa. Todos os três são melhores que o Pablo. Todos os três. Nem jogou, pô. Nem jogou. Então aquilo. O Flamengo está querendo aliviar a folha salarial, né, com o Pablo, tentar se desfazer dele, não consegue. Ele nem tem trabalhado com o elenco. Ele nem trabalha com o Felipe Luiz. Então assim, já é carta fora do baralho. Contudo, pelo seu salário, o Flamengo não consegue. O Flamengo tem um limite, tá? Tem uma barreira ali, que é o salário do Pablo, para que este contrato atual vire até um empréstimo. Uma rescisão é simples. Você pega a multa do atleta, de rescisão unilateral, porque o Pablo não quer sair, esse é um detalhe, uma informação importante, e aí você vê, o Flamengo vai pagar um dinheirão. Se o Flamengo faz um rompimento de contrato, uma decisão unilateral, só você vê, se ele recebe 600 mil, o Flamengo paga praticamente 7 milhões por ano, quanto deve ser mais ou menos a margem de multa, é uma multa muito alta. Então, uma rescisão unilateral não compensa, só se o atleta viesse a conversar. Pablo não vai conversar com o Flamengo e rescindir esse contrato se ele não tem nada encaminhado financeiramente, e dificilmente vai ter. Então o Flamengo fica amarrado, fica preso, fica refém desse tipo de contrato que é assinado. Você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Diariamente a gente traz análises, informações, estou sempre buscando te atualizar, notícias e dando a nossa opinião também por aqui. Fechado? Tamo junto, grande abraço para vocês, grande sexta e tá vindo aí o final de semana, né? Grande final de semana pra gente. A gente se vê. Um abração.